Bom dia, meu terceiro ano. Hoje, em Geografia, na página 222, nós vamos estudar sobre as transformações nas paisagens por meios naturais. A superfície do planeta Terra está sempre se modificando. Isso porque a rocha e o solo se desgastam por diferentes fatores naturais. Ou seja, a natureza por si só modifica a paisagem. O desgaste do solo e das rochas é chamado de erosão. Por exemplo, a força dos ventos carrega partículas das rochas e esculpe os relevos. A essa ação damos o nome de erosão eólica. Outro exemplo é a força da água que carrega consigo fragmentos de rochas e esculpe o relevo através de duas ações. Pela erosão pluvial, quando está relacionado à ação da água da chuva, e a erosão fluvial, quando está relacionada à ação das águas dos rios, devido às correntezas. O solo também pode provocar rachaduras no solo. Aí temos aí duas imagens. Uma, erosão eólica no solar de Uyuni, na Bolívia, e a erosão fluvial no Grand Canyon, em Colorado, nos Estados Unidos. Aí no número 13, vocês vão responder: o que é erosão? No número 14, o clima é um dos principais fatores de modificação das paisagens por meios naturais. Cite ao menos 2 exemplos de modificação da paisagem pela ação do clima. No número 15, assinale V para verdadeiro e F para falso. No primeiro, somente o homem modifica a paisagem natural. A superfície da Terra nunca sofre modificações. O solo e as rochas sofrem desgastes provocados por fatores diferentes. Erosão eólica é o processo de desgastes causado pela ação dos ventos. O calor forte e intenso pode causar rachaduras no solo. Erosão é o processo de desmatamento das florestas. Erosão pluvial é o processo de desgaste do solo e da rocha ocasionado pela ação da chuva. Erosão fluvial é o processo de desgaste do solo e da rocha ocasionado pela ação da chuva. Responde aí, verdadeiro ou falso, tá bom? Vamos para a página 223. No número 16, leia o fragmento de texto abaixo e responda as questões que seguem. Ao sul de Tonga, o vulcão submarino Unga Tonga Unga, Apai, entrou em erupção no final de 2014, pela segunda vez em menos de 5 anos. O que começou com uma nuvem de fumaça saindo do Oceano Pacífico, logo se transformou em uma ilha rochosa com quase 2 quilômetros de comprimento e 90 metros de altura. Cerca de um mês depois do início da erupção, a ilha acabou se juntando a outra da região. Com 2 meses, ainda permanecia aquecida e já atraía aves que começaram a fazer seus ninhos. Como se formou a ilha mencionada no texto? Pela ação do homem ou da natureza? Justifique. Em sua opinião, outras ilhas podem se formar nesse processo? Justifique. No número 17, leia o fragmento de texto abaixo e responda a questão que segue. São as formações minerais mais fáceis de serem encontradas em cavernas. As estalactites pendem do teto na forma de cones pontudos. Já as estalagmites
tem aspecto parecido, mas cresce no sentido contrário, do chão para cima. Ambas surgem porque as rochas calcárias das regiões de cavernas costumam ser facilmente dissolvidas pela água, infiltrando-se pelas fendas do terreno. A água da chuva ou dos rios penetra no subsolo. No caminho, carrega consigo o calcário dissolvido das rochas. No teto das grutas, essa água começa a gotejar, formando lentamente uma espécie de canudo com os fragmentos de minerais que carrega. Quando esse canudo entope, os resíduos se acumulam na base, que se alarga, dando à formação a aparência de um cone, típica das estalactites. No chão, logo abaixo delas, surgem as estalagmites. A água que escorre do teto acumula minerais no solo, criando outras esculturas que crescem em direção à estalactite. Se o pinga-pinga continuar, a tendência é que os dois blocos se juntem numa só coluna. Essa união, é claro, não acontece do dia para a noite. Podemos dizer que as estalactites e os estalagmites são exemplos de transformações das paisagens ocasionadas pela natureza? Justifique. Vamos virar para a página 224. O homem modifica o meio. Apesar de a própria natureza se modificar, o homem é o maior responsável pelas alterações em seu meio e nas paisagens. Ele realiza essas modificações tanto no campo quanto nas cidades. No número 18. Como o homem alterou a paisagem em cada uma das imagens abaixo? Aí vocês vão ver na construção civil o que o homem alterou, na industrialização, na agricultura, na pecuária, no extrativismo e no transporte. Vocês vão pensar e vão responder para a tia, tá bom? Com muita atenção. Beijinhos.